Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para esse nosso primeiro encontro nessa sexta-feira, fechando mais uma semana, de um modo bem diferente das sextas-feiras de alguns meses atrás, onde eu vinha sempre aqui com vocês, conversar, fazer uma análise das loucuras, dos crimes, das insanidades que o ex-presidente da República produzia todas as quintas-feiras nas suas lives. Felizmente, esse tempo já passou. Nós estamos agora preocupados com outras pautas, embora o ex-presidente da República, hora por outra, figure também nos assuntos do dia em função dos seus incontáveis crimes. Quem está fugindo da polícia nunca é esquecido e a sociedade precisa cada vez mais jogar os seus holofotes sobre essa família, esse clã, que teve no dia de hoje, eu vi uma declaração do Flávio Bolsonaro, dizendo que não entendeu porque que o pai disse que em algumas semanas pode retornar ao Brasil, já que ele está namorando uma ida para a Itália e os próprios filhos, desde 2019, o Carluxo, o Bananinha, o Flávio, todos eles estão requerendo a cidadania italiana desde 2019. Então aquela conversa que Brasil acima de tudo era só para enganar trouxa. O que eles querem mesmo é sempre ter algum tipo de privilégio, algum tipo de escapatória, algum tipo de forma para ganhar dinheiro e, se possível, lesar ao máximo, a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, para que eles fiquem cada vez mais distantes da polícia e cada vez mais distantes da lei. Mas será que eles vão conseguir? Pois bem, se depender da gente aqui, a hora do juízo final dessas pessoas irá chegar e parece que ela está chegando. A escapatória está ficando cada vez mais distante. Bom, enquanto isso, nós temos nas pautas reais aqui do nosso país situações muito concretas. Estamos tendo, nesse momento que eu estou falando com vocês, uma operação muito grande das Forças Armadas aqui do nosso país, da Polícia Federal, do Governo Federal de uma maneira geral, para retirada de garimpeiros na região dos Yanomamis. Essa situação que precisa ser enfrentada e precisa ser muito bem estudada, de forma para que não aconteça novamente, que eles não voltem, que não haja nenhum tipo de problemas no futuro em relação à situação gravíssima que nós estamos vendo. Por outro lado, uma pauta muito importante, que é a economia, já está tendo um tratamento absolutamente estelionatárico, se é que a gente pode usar essa expressão, em relação à opinião pública do nosso país. Bastou o presidente Lula levantar a questão do Banco Central, que todas as vozes de todos os jornais, todos os veículos de comunicação atrelados aos interesses do grande capital partiram para uma ofensiva. E agora parece que, infelizmente, os principais atores do governo federal, estão meio que tendo uma postura de mais timidez, deixando que esse assunto seja conduzido pelos grandes veículos de comunicação e pelos bancos, e não pela vontade do povo brasileiro que elegeu um governo justamente para mexer nessa situação. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha. Participe dos nossos chats aqui, que eu abro todos os dias para bater um papo ao vivo com vocês, um pouquinho antes das 5 horas até 5h30. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você incentivar o nosso portal, fazer com que ele chegue a mais pessoas, enfim, e prestigiar aqui os nossos encontros todos os dias, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Começando aqui pela pauta do dia, nós vamos ver muitas imagens, certamente nos telejornais, porque as imagens de aeronaves, de forças policiais, combatendo uma situação que mexeu muito com o nosso emocional, sempre rende muito, Polícia Federal e Forças Armadas fazem operação para destruir logística e retirar garimpeiros da terra Yanomami. A ação conjunta envolve dezenas de policiais, helicópteros Black Hawk, antes negados pelos militares, e previsão de bases permanentes no território. Então, a matéria do UOL aqui, ela está já colocando algumas fotos, mostrando algumas situações muito emblemáticas, Forças Armadas presentes, os garimpeiros ali tentando fugir, mas como é que foge numa região gigantesca, gente? A região que nós estamos falando é do tamanho de Portugal. Como é que as pessoas se deslocam ali? Vão fugir para onde? Então, vão tentar se esconder? Não vai ser possível, tudo ali monitorado por satélite, existe tecnologia e existe vontade política agora de fazer com que essa situação seja resolvida. O drama humano e a situação econômica, a situação de crime que acontece na região também.
Isso aqui são fotos dos helicópteros do Exército Brasileiro que estiveram ausentes no meio dessa operação toda, né? E agora estão ali. E certamente isso causa um impacto para dissuadir. Tem aspectos muito positivos também no meio dessa história que eu queria ressaltar aqui com vocês. Ontem o Jornal Nacional não falou de economia, porque a pancada que eles já deram, os avisos que eles já deram para o governo atual de que não se deve mexer com banqueiro, parece que eles estão já arrefecendo, eles estão querendo tirar esse assunto do noticiário, porque quanto mais o povo tiver informação do que está acontecendo, mais o povo vai ficar indignado. O aluguel que aumenta, a prestação sua do eletrodoméstico que é muito alta, que podia ser muito mais baixa, os juros do cartão de crédito, o financiamento imobiliário, o financiamento do automóvel. Tudo isso é fruto, esses juros são frutos da política econômica ou do tabelamento, vamos dizer assim, dos juros que o Banco Central exerce. Os juros mais rentáveis do planeta. Então a gente fica vendo um bando de vigarista que os veículos de comunicação vão colocando, né? Ah, não, porque o Brasil está atrelado com o sistema mundial, isso atrai mais investimentos, o capital estrangeiro vem para cá. Isso é pura lorota, é puro discurso para enganar trouxa, porque só vem capital aqui para especular, para arrancar dinheiro, depois quando baixa os juros eles vão para outro lugar, se é que o Brasil consiga abaixar os juros, né? Porque são muitos interesses no meio dessa história, e esse será um ponto nevrálgico do governo Lula. Se não houver o enfrentamento ou a continuação desse debate para que os juros caiam, de fato a gente vai ter um problema muito sério para o governo federal. Nós vamos ter aqui grandes frustrações no Brasil. Mas é por isso que nós estamos aqui, né? Para acender essas luzes aí e dar esses toques também. Aliás, outras pessoas já estão começando a perceber isso também nas redes de uma maneira geral. Vamos ver aqui uma matéria tocando um ponto mais humano, que eu achei muito interessante, que foi colocada ontem no Jornal Nacional, que escondeu a economia, mas falou de um assunto que também é muito relevante. Vamos acompanhar aqui. Em todo o Brasil, mais de 39 mil voluntários se inscreveram na Força Nacional do SUS para ajudar no atendimento aos Yanomami. Gente, 39 mil voluntários. Então, vocês vejam que nós temos pessoas no Brasil que têm muito coração e elas só estão podendo fazer alguma coisa agora porque encontraram agora uma porta para poder ajudar também ao próximo, né? Porque no governo anterior, o governo do genocida, essas pessoas estariam condenadas, as atendidas, né, à morte, como ainda está acontecendo, infelizmente. Os voluntários ajudam a encaminhar os casos graves para os hospitais. Atendem dezenas de indígenas por dia no hospital de campanha montado em Boa Vista. Como contam nestes depoimentos que eles mesmos gravaram, os voluntários conhecem de perto o sofrimento que ameaça o povo Yanomami. Ontem nós recebemos 2 crianças desidratadas ao extremo, desnutridas ao extremo. E o que tem impactado é você pegar uma criança de 4 anos, aproximadamente. Antônio Cedrim e Ed Carlos Xavier. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Vocês nos representam. Pesando 3,2 kg. O Ministério da Saúde precisa de voluntários para compor novas equipes nas próximas semanas. Os candidatos devem ser profissionais de saúde com experiência em atendimento de urgência, médicos e enfermeiros preparados para cuidar de cada... Gente, quando nós assistimos isso, a gente vê que a humanidade tem jeito. Agora, a gente precisa ter as pessoas, né, de fato, do bem, ajudando com que outras pessoas se desintoxiquem, que as pessoas se transformem cada vez mais em criaturas humanas, preocupadas com o próximo e não preocupadas apenas consigo próprio, né? Enfim. Então, essa foi a parte assim, positiva dessa situação. Eu vi também o ministro Silvio Almeida, lá presente, muito positiva a presença dele. Infelizmente, eu não pude estar com ele na terça-feira, acabei atrasando uma série de coisas. O Carlito Neto, do canal Historiador, Rony Teles estiveram com ele, enfim. Mas em breve eu pretendo entrevistar o ministro, conversar com ele, até para dar aqui algumas opiniões que eu tenho coletado aqui no nosso portal, da importância de um Ministério de Direitos Humanos numa crise humanitária, num genocídio que nós tivemos aqui no nosso país, para que as responsabilidades sejam devidamente apontadas e que mande para a cadeia esses criminosos que fizeram mal ao nosso povo de uma maneira geral. Bom, então são aspectos positivos. E aí a gente vai vendo, né, o bombardeio. Gente, a semana foi só assim, ó.
aqui, esses dias, né? Lula sugere troca no BC, mercado defende autonomia. Que mercado, né? Lula volta a atacar o BC, né? Ex-dirigentes do Banco Central diz que autonomia blinda decisões, que o valor econômico. Aí vem cá. Ataques de Lula ao Banco Central expõe estratégia da herança maldita. Então, foi uma pancada. Hélio Gaspari falando, deixe o Banco Central em paz. Aqui escalada de críticas aos juros, aqui mais pancada. Então, eles deram muita pancada. Todos os jornais, gente, é um negócio impressionante. Foi uma avalanche aqui de matérias. Lula e o falso dilema no campo monetário. Tem mais aqui. Lula diz que o Senado tem poder para trocar o presidente do Banco Central, que é outra matéria também. Aí, outra situação, uma longa ata do BC sobre os riscos inflacionários. Então, quer dizer, sempre colocando um medo no povo, para que o povo não perceba que está sendo roubado. Gente, cada ponto percentual que aumenta na taxa Selic são 50 bilhões de reais do dinheiro do povo brasileiro que sai dos cofres públicos para alimentar a ciranda financeira. E, evidentemente, quando alimenta a ciranda financeira, está alimentando quem? O povo ou banco? Então, o presidente Lula vai ter que enfrentar essa questão. Porque senão ele vai ficar travado. Nós vamos ter um governo que vai ser apenas um governo para pintar paredes da senzala. A escravidão vai permanecer, mas muitas pessoas vão ficar um pouco mais contentes de ter ali uma arrumaçãozinha aqui, um confortozinho ali, e a questão é muito mais profunda. Nós, quando vimos uma declaração como essa aqui, Lira diz que a autonomia do Banco Central é a marca mundial e não retroagirá. Ele está falando pelos banqueiros, ele está falando pelos bandidos, pelos que recebem dinheiro de grandes grupos econômicos para estarem no Congresso Nacional atuando contra o povo brasileiro. Simples assim. Essa é a realidade. O interesse de quem que o senhor Arthur Lira está defendendo quando ele coloca essas questões? Gente, quando vocês pegam aqui a pauta da Globo News, Arthur Lira defende a autonomia do Banco Central. O que faz o Banco Central é porque Lula está em pé de guerra com Campos Neto. Rodrigo Pacheco diz que a autonomia do Banco Central é avanço. E aí, só pancada e falando bem da autonomia do Banco Central. Gente, antes da autonomia do Banco Central, quando estava ainda sob o comando ali do governo, se é que a gente pode chamar assim, Bolsonaro, o juros chegou a 2% ao ano. 2%, foi a menor taxa, né? Bastou acontecer a autonomia do Banco Central que em 8 meses a taxa de juros já estava chegando a 13%, agora 13,75%. Quem é que ganhou com esse aumento de taxa de juros? Foi o trabalhador que está pagando lá o seu carrinho, tá? A dona de casa que precisou comprar um eletrodoméstico, o cidadão que paga aluguel, a pessoa que está querendo comprar um imóvel, que está querendo ter a sua casa própria, ou seja, o cidadão comum, ele foi roubado. Aquele que está no cartão de crédito ficou ferrado. Quase 80% das famílias do nosso país estão encalacradas com dívidas. É esse o legado desse aumento estratosférico dos juros aqui no nosso país, que são os maiores do mundo, atraindo apenas os fundos abutres, os especuladores, os que ganham dinheiro às custas do sangue e do suor do povo brasileiro. Essa discussão ontem no Jornal Nacional não aconteceu, porque, como eu disse para vocês, parece ter surtido efeito. Eles fizeram uma grande ofensiva e o governo agora está dourando um pouco a pílula. Hoje teve apenas uma fala aqui da Gleisi Hoffmann no caderno Política do jornal Valor Econômico. A Gleisi Hoffmann, mas também de uma forma tímida. Gleisi pressiona a BC, mas descarta mudar a lei. Então, gente, se nós não tivermos uma informação para a sociedade dessas situações que são facilmente explicáveis, que essa taxa de juros lá em cima, elas nos assaltam, de fato a gente não vai conseguir mudar absolutamente nada. A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. É um pensamento atribuído ao filósofo Hegel que está cada vez mais presente nos dias de hoje. Gente, mais tarde eu volto com vocês, vamos fazer várias avaliações aqui, porque inclusive o presidente Lula está lá se encontrando com Biden, isso vai dar muita pauta para a gente aqui, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!